Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Você que nos acompanha pela nossa emissora e também através de nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva, no oferecimento de Moderna Construções Modulares e também de Petrojoia. Nosso convidado de hoje é o Marvin. Marvin todo mundo conhece como Marvin do Cicobi, mas hoje também tem sua empresa, né, Marvin? Boa tarde. Tenho, boa tarde. Como que chama a sua empresa? Útil Locações de Máquinas e Equipamentos. Útil Locação de Máquinas e Equipamentos. Gente, muito oportuna a participação do Marvin. A gente nota tudo o que está acontecendo na Venezuela nesse momento, nos últimos dias. E o Marvin é um venezuelano que está no Brasil há cerca de 24, 25 anos, Marvin? 24 anos. 24 anos. Está no ano 2000. Marvin, vamos falar um pouquinho da sua infância lá na Venezuela. Como é que foi sua infância, rapaz? Jailson, boa demais. Eu tive o privilégio, meu pai, meus pais nos deram uma boa condição financeira, né? Quando crianças, uma boa educação. E tive o prazer de estar em boas escolas, né? Com muita qualidade. Eu lembro que meu pai falou, meu filho, tudo que eu puder fazer para investir na sua educação, eu vou fazer. Eu sei que isso vai refletir no resto da sua vida. E eu lembro, eu tenho isso, né, como memória do meu pai. Mas a infância foi excelente. Eu morei na praia, morava... Qual cidade você morava lá na... Eu nasci em Caracas, sou caraquenho, que é o nome correto, né? Morei lá uns 5, 6 anos. Depois morei numa cidade que chama Puerto Cabello, que é uma cidade litorânea. Meu pai estava lá num estaleiro, né? Onde arrumava aqueles barcos grandes, aqueles barcos petrolíferos, né? Meu pai era engenheiro e estava lá. Seu pai era engenheiro? Engenheiro metalúrgico. E aí morei, né, em Porto Cabello. Depois fui morar num povoado também litoral, que chamava La Vela de Coro. Uma cidade pequenininha, vila de pescadores, assim, com total segurança, liberdade. Você morar na praia, eu morava a 3 ruas da praia. Uhum. Infância boa, escola boa, infância boa, bons amigos. Até hoje converso com eles. Uhum. Foi muito bacana. Você mantém esse contato com as amizades de infância? Mantenho. Tenho uns 2, 3 companheiros que converso direto. Rede social é bom por conta disso. Mas eles estão lá ainda? Um em específico está lá. Chama Eduardo, tá lá e não tá fácil para ele, não. Imagino. Tá, aí veio essa infância, período de escola, tudo que você fala, que você tem boas memórias, boas recordações. E quando que a coisa começou a piorar na Venezuela, o Marvin? Bom, na verdade o negócio ficou feio lá a partir de 98, né? Que teve o golpe de Estado na época que o Chávez fez, né? Eu lembro que meu pai trabalhava nesse estaleiro que eu te falei. E aí, no estaleiro do lado tinha uma base militar. Uhum. E nós íamos de van para a escola. E a van que nos levava também levava filhos de militares de alta patente, né? Na escola que a gente estudava, né? Chamava La Salle. Essa escola tem até no mundo inteiro, né? É uma rede de escolas no mundo afora aí. E um dia, saí cedo com minha irmã, a Marina, a do meio, para pegar essa van. Quando a gente saiu, era num condomínio, quando a gente saiu, tinha militares na rua, Jailson, com aquelas armas gigantes, né? Falou assim, olha, volta para sua casa, fala para sua mãe que você não pode sair de casa. Nós não sabíamos de nada, já tinha toque de recolher, porque havia um golpe de Estado ocorrendo. E aí... voltamos para casa, a gente ligou a televisão, aí meu pai me explicou, né, que como era uma região que moravam militares, então teve um reforço de segurança mais pesado e tal. Isso foi bom para nós na época, né? E aí, só que passou um tempo, aí o golpe não deu certo, mas o Chávez assumiu logo depois, através de uma eleição. E aí, assumiu, ele chegou e pegou o país e fez uma reviravolta ali. E você tinha quantos anos, Marvin? Menino, novo. Eu tinha, sei lá, quando o Chávez assumiu... Não, a Chávez quando fez isso, eu tinha uns 15, 16 anos por aí, tá? Ele fez o golpe em 92, me desculpa, que ele tentou o golpe, e em 98 ele assumiu, que ele foi exilado, né, do país. Sim. E em 98 ele assumiu com a eleição, tá? Enfim, tinha 11, então, fazendo as contas, tinha uns 11, 10 anos quando fez o golpe, em 92. Em 98, que realmente ocorreu, que ele assumiu, né, ganhou de forma democrática na época
a presidência da República. E aí o país acabou, desandou. Eu lembro que ele acabou com o Congresso, fez uma constituinte, que ele fez um novo Congresso, né? Só com deputados, fez um esquema que ficou só a turma do lado dele lá. Dele. Do PSUV, que era o partido, né? O partido revolucionário lá. E aí ele colocou reeleição ilimitada, subiu o mandato para 6 anos de presidente. Aí foi se perpetuando, né? Apertando, no sentido de repressão mesmo, sabe? E como que isso afetou sua vida no dia a dia? Até aquela vida que você tinha normal, seu pai com um emprego bom, com uma condição financeira boa, como é que foi sua vida? Meu pai, na época, perdeu o emprego, como os pais de muitos dos meus amigos. Perdeu o emprego, ele tentou se virar, tinha 3 filhos, né? O homem da casa tem que se virar, trazer alguma coisa para casa, né? Mas ele teve muita dificuldade, tentou ser taxista, enfim, aí acabou que o que tínhamos de hábito, de padrão de vida, simplesmente acabou, desandou, né? E aí, infelizmente, na minha casa não havia um alicerce religioso forte que também nos sustentasse no solar, né? É importante isso, né, Marcos? É demais. Hoje em dia, eu tenho certeza de que não é só dinheiro, né? A gente tem que ter uma fé, um alicerce religioso forte na sua casa. Isso é necessário. E aí não teve isso também, acabou que meu pai também entrou no alcoolismo, bebida, aí meus pais se separaram. E aí a família da minha mãe, meus tios, liderados pelo tio Cláudio, tia Mércia, que Deus a tenha. Tio Cláudio, ele era o tio aqui no Brasil com uma condição financeira melhor. Devo a ele milhões de agradecimentos, gratidão eterna para ele. Ele com meus tios juntou e nos trouxe para cá. Sua mãe é brasileira? Minha mãe é brasileira, de Abaeté, Uhum. região central mineira. E ela ficou conhecendo seu pai no Brasil e mudou para Venezuela? Como é que foi isso? Sim, meu pai veio estudar engenharia metalúrgica aqui na UFMG por intercâmbio, na época. E aí, nessas andanças, conheceu minha mãe. Apaixonaram, casaram aqui no Brasil e foram, assim que meu pai formou, foram morar lá. Foram morar na Venezuela e lá nasci eu, né, e minhas irmãs, né? Só que após a confusão separaram e tivemos que vir para cá. Mas aí o que tinha de padrão de vida que eu estava acostumado acabou. Zerou. Recomeçar, né? Eu não reclamo. Eu acho que era isso que Deus queria para mim, para minhas irmãs, para minha família. Eu tive, né, que saber aproveitar o máximo daquele momento e aprendizado. E hoje já com meus 41 anos, eu já tenho uma noção do que eu aprendi com isso, que foi importante para mim. Uhum. E nesse momento que caiu esse padrão de vida, que seu pai entrou no alcoolismo lá na Venezuela, que o Chaves fez o que fez, como é que ficava assim a subsistência ali, o abastecimento da casa, as lutas para poder encher as latas? Como é que era isso? Jailson, não fica. Resumindo, aí o país entra em colapso financeiro, as pessoas ficam dependentes completamente do governo, do Estado, tá? O governo começa a estatizar, e lá foi assim, estatizou N empresas. Por exemplo, tem supermercado A, aqui o X, né, aqui na praça. Aí o governo vem, agora esse supermercado não é seu mais, agora é nosso, agora é o supermercado do governo bolivariano da Venezuela. Uhum. Um exemplo, né? E aí, logicamente, quando pessoas não profissionais passam a gerir empresas de grande vulto, acontece o que acontece com qualquer empresa, quebra, né? Simplesmente quebraram, aí começa a faltar alimento, enfim. Mas também as pessoas ficam cada vez mais dependentes de auxílios. E esse governo que está lá até hoje, né? Só mudou, Chávez faleceu, Maduro assumiu. A mesma história, né? Vem cá, povo, eu vou ajudar o povo, mas não ajuda com estrutura, não ajuda com possibilidade de empreender, não ajuda com possibilidade da pessoa ser independente, sabe? De ter liberdade financeira. E hoje em dia a gente vê pessoas, né, Jailson, que cresceram, né? Então o regime lá, né, do chavismo lá, tem lá 26 anos, tá presente lá, ativo. Então quem está com 29, 30 anos lá na Venezuela, ele cresceu vivendo esse tipo de regime. Ele não sabe o que é você ter a possibilidade de criar uma empresa, de você avançar, de você ter liberdade financeira, de você
não ser dependente dos outros, né? E estamos falando de gerações aí, né, Jailson? Gerações. Isso é uma das coisas que eu agradeço aos meus tios. Quando nos ajudaram, nos trazendo para cá, inclusive o tio Juca e tia Mersa, morei com eles 3 meses. Nos aguentaram 3 meses no apartamento deles lá em Santa Efigênia, em Belo Horizonte. A gente viu que a gente tinha que se virar e fazer, né? Então, assim, eu rapidamente fui afastado desse cenário e entrei num cenário aqui no Brasil de ter que avançar. E esse trazer para cá, como é que foi essa saída de lá? Você teve dificuldade para sair da Venezuela? Olha, sair não foi difícil. O difícil, de fato, é deixar esse legado familiar, né? A terra da gente é a terra da gente. Isso indiscutível. Bom ou ruim, bom fica ruim, alguma coisa. Você sente falta até do cheiro. É diferente, Jailson. Mas sim, foi sair, na verdade, porque não tinha outra opção. Quando você se vê sem Te opção... restou isso? Nossa, Quando você vê que... O momento da saída, da despedida, Marvin. nem lembra, cara. Nossa. Eu tenho uma imagem gravada na mente, assim. Meu pai despedindo da gente, que meu pai ficou. Meu pai despedindo da gente, das minhas irmãs. A minha mãe e meu pai conversando com a Polícia Federal. Tipo, porque pra sair que você é um pai, né? Tem que ter uma autorização lá. Eu lembro que eu era menino, mas meu pai autorizando. Assinando essa questão lá. E minhas tias com meus primos despedindo, aquele choro generalizado. Mas ao mesmo tempo, eu o irmão mais velho, eu queria ficar lá, eu já estava... queria ficar com o pai, mas o pai falou: vai, meu filho, você vai para estudar, cuidar das suas irmãs e da sua mãe. Aí acabou que não tinha outra opção, obedeci e vim. Mas foi bom. Após aquele trâmite, aquela loucura e esse momento difícil, né? Mas tudo sempre tem um propósito, Jailson. Acho que tudo que a gente passa, a gente tem que saber aproveitar ao máximo daquilo, sabe? Não é só reclamar. A gente costuma enxergar na nossa vida, Jailson, às vezes o copo meio vazio, né? E a gente não vê o copo cheio. Aquilo... o que eu aprendi com aquilo? Aquilo foi bom pra mim no quê? Essa reflexão, Jailson, aqui, hoje em dia eu faço para tudo. E acaba que experiências como essa despedida traumática, assim, me fizeram criar isso, sabe, Jailson? Sim. Ô Marvin, esse momento que você passou, lá você não chegou, seu pai te bancava sempre te mantendo e estudando, né? Trabalhar, você não precisou começar a trabalhar cedo lá. Nas férias eu gostava de pintar a casa. Pintar a casa? Era pintor lá? Pintava a casa, e aquela casa colonial, tipo Ouro Preto, né? Essa cidade que eu morei, La Vela de Cor, a cidade, é uma cidade de patrimônio histórico mundial. E lá a colonização é espanhola, diferente daqui, né? Então as casas, a parede, a largura disso aqui, ó. E aquelas janelas enormes e tal. Pintava nas férias para eu ter um dinheirinho para comprar uma roupa para mim, alguma coisa. Eu com um amigo, 2 amigos. Era mais farra do que pintura boa. Entendi. mas dava um dinheirinho bom, assim. E ocupava, né? Que eu via que outras pessoas faziam e olha, gente, eu consigo fazer também. Por que não? Aí tentava. Do tempo que você viveu, o período pré-Chaves, e o período que você ficou lá, quanto tempo você ficou depois que o Chaves entrou, que assumiu? Que 2 anos. 2 anos. Certinho. Aí você consegue traçar um perfil assim do que foi antes sua vida, da qualidade de vida que você tinha antes e daqueles 2 anos traumáticos. Dá pra saber, tem um muro que divide aí, claramente. Né? Uma vida mais tranquila. Vacas gordas e vacas magras. Isso. De época boa e época difícil. E coincidiu também numa faixa etária, quando Chaves assumiu, lá com os 15, 16 anos. Você quer começar a sair, uma namoradinha e tal, quer ter um dinheirinho, né, próprio, você pedir pro pai ou pra mãe. E ainda essa fase é uma fase difícil, né? Mas é claro, pra mim, na minha mente, época boa e ruim. Você sabe o que eu fico pensando? O momento de sair desse, porque se você tá num lugar que não tá bom pra você, você quer procurar melhores dias, as pessoas que você gosta, é natural e automático que você quer levar, né? Gente, eu tô indo pra um lugar que vai ser melhor pra mim, por mais que eu vá passar dificuldades,
Mas largar as pessoas que a gente gosta pra trás é um momento de uma decisão muito difícil, né, Marvin? Isso me ajudou a me adaptar melhor para onde eu vou. Tá? Mas é difícil, doído ser amigo, amigos, namorada, tudo, né? O seu hábito, né? Sua habitat do dia a dia, né? Suas amizades, acaba, simplesmente rompe. Né? É traumático, né? Tipo assim, amanhã não tô mais em Capelinha, tô em outro país, imagina. Vou recomeçar tudo. Peraí. E aí, eu lembro assim, a minha mãe, eu chamo ela de Fatinha com muito carinho. A Fatinha, ela, eu via nela que ela estava indo para a terra dela. Eu sei que era difícil para ela, mesmo separando do meu pai, porém eu via a esperança nela, que ela percebia que seria melhor para a gente. Quando eu percebi isso, através da minha mãe, falou que é um momento de recomeço e ela vai ser melhor para nós, tal. E aí eu consegui absorver isso. E isso me ajudou a adaptar. Lembra minha irmã, a Marina? A Caçula era mais novinha, mas a Marina, ela tem mais dificuldade de adaptação. Eu tenho isso em mente também. Que ela era um pouco mais adolescente, assim. E tinha vínculo mais forte com as amizades, né? Típico da idade, né? De maturidade, enfim. Mas aí eu vi isso na minha mãe, que ela vão recomeçar a vida, vai ser melhor, então vamos embora. Não tinha outra opção, como eu te falei. Tive na raça e aí tem que vir, fazer e acontecer. Quando você chegou no Brasil, você não falava português, falava nada? Até hoje, né? Olha a legenda aí. Não, mas vim zerado de português. E qual foi a Zerado. sua principal dificuldade de adaptação aqui no Brasil, Marvin? Claro que o idioma, pesado. Eu lembro, desculpa, Jailson, quando eu vim aqui estudar, cheguei aqui, né, eu tinha começado a estudar, eu achei que ia fazer um intercâmbio, né? Você pensou que você estava vindo para um intercâmbio? Também de estudo, porque meu pai, quando estudou aqui no Brasil, estudou por intercâmbio, fez engenharia por intercâmbio, né, convênio entre os países e tal. Eu vou fazer também, vou estudar. Na minha cabeça era estudar, jamais era empreender. E aí, cheguei no Brasil, já estava formado no ensino médio, eu vou procurar, né? E aí não podia porque era filho de brasileira. Falei, olha, então tem que fazer todo o trâmite que todo mundo faz, né? Vestibular e tal. Aí fiz, tipo, uma espécie de revalida do ensino médio, né? E aí fui fazer cursinho. Mas sem falar nada de português. Jailson, eu estudava num cursinho chamado Pré-Federal, no centro lá em Belo Horizonte, um cursinho mais humilde, mais pro pessoal, né, que não tinha tanto poder aquisitivo assim. E eu lembro que eu assistia a aula em português, eu entendia que minha mãe nunca falou espanhol direito, português eu entendia, mas nunca não falava. E eu assistia a aula em português e anotava em espanhol. Cara, imagina. Que loucura! Não. E aí fiquei nisso, cara, meses, né? Até um dia tive um start que eu sonhei em português. Sonhou em português? Sonho aleatório, nem lembro o assunto. Sonhei em português e aí parece que aí caiu a ficha. E na época meus tios nos deram um curso de português para estrangeiros. Eu tinha uma aula específica de português assim que cheguei aqui e tal, para aprender um pouco de gramática, que lá não tem C cedilha, não tem dois S, essas coisas lá não existem, não. Tiozinho, essas coisas não tem. O espanhol é mais simples nesse sentido. E eu tinha que me adaptar e aprender português, história do Brasil, geografia, gostei demais. Até na época tentei fazer história na UFMG e geografia na PUC, passei na PUC. E acabou que me formei em geografia na PUC na época, mas depois de 3 anos de cursinho, viu? Suado. Porque se chegar aqui sem saber quem que era Pedro Álvares Cabral, você tem que saber toda a história do Brasil, política, tudo, entender tudo, para disputar vaga com quem estudou aqui a vida inteira. A vida toda, né? Ouviu aquelas histórias ali a vida toda, desde criança, né? Isso mesmo. Ô Marvin, e você teve algum problema de adaptação, assim, não de adaptação, melhor dizendo, de algum preconceito, de repente por você não ser brasileiro, você tá chegando da Venezuela, teve algum momento, algum episódio? Olha, direto assim? Não. Tipo assim, suponhamos, você não porque você é estrangeiro, não. Isso não percebi porque, na verdade, eu não tinha tempo para isso. Eu me esforçava demais para conseguir as coisas que eu precisava, porque eu não tinha outra opção. E aí quando eu percebia que
que olha, eu tenho que fazer e eu precisava ser melhor que outras pessoas para conseguir alguma coisa. Meu primeiro emprego foi assim com 18 anos. Cheguei lá, ainda se Você portunhou. começou trabalhando em quê? Eu trabalho. Moça, aqui eu tenho um primo Alexandre, ele tinha um restaurante no Barro Preto. Ele me chamou para entregar marmita no centro. E aí eu tinha um carrinho que carregava as marmitas, rodava esse centro todo ali, ia na prefeitura, na rua Guajajaras, ali no Barro Preto, saía, rodava tudo, entregava marmita, umas 20, 30 marmitas. Depois fui promovido no restaurante, comecei a fazer salada. Imagina o caos das saladas. E aí comecei a fazer salada e aprendi também, fui promovido de novo. Promovido para fazer compra de sacolão. Depois disso, aí essa foi minha luta no restaurante. Promoção ou castigo, né? Moço, mas pra mim era uma conquista. Cara, porque assim, era um avanço. Uhum. Sabe por quê? Uma coisa é eu fazer uma salada lá, ali sozinho, cortando as coisas, verdura e tal, né? Lavando alface e tal. Outra coisa pra mim, Jailson, que é uma coisa muito simples, você ir num sacolão, ali perto do Barro Preto, tem na rua Rio Grande do Sul, ali tem vários ali, e você ir lá e você conversar com o rapaz do sacolão, olha, quero 1 quilo de tomate, 1 quilo de alguma coisa, você discutir preço ali, negociar, eu falando isso em português. Nossa. Que coisa simples, né? Uhum. Ou seja, esse ganho ali de eu poder ir conversar e negociar, assim, era um... Você começou a aprender, ter acesso à língua. Isso até emociona, cara. Uma coisa tão simples. Mas foi legal, né? Porque realmente pra mim era uma coisa que não tinha e que eu consegui, né? Consegui, né? Nessa época e me ajudou. Meus primos também me ajudaram muito na adaptação. Cássio, o Cristiano, o Juninho também, eles... E o Marley, tem um agradecimento grande a eles, que eles me ajudaram demais a me adaptar. Me levaram ao jogo do Galo, várias vezes. Aí que você começou com esse defeito. Não há controvérsias. Nem todo mundo ensina a gente as coisas boas, né, Marvin? Mas acho que a gente nascia atleticano, é diferente. Só que depois a paixão aflorou, né? É diferente. Aí você ficou trabalhando nesse restaurante. Fiquei, e aí, isso, né, antes de fazer 18, e aí assim que fiz 18, a minha irmã tinha um namorado, a Marina, e ele trabalhava na CEMIG, ele me ajudou para trabalhar numa empreiteira na CEMIG. Eu trabalhava numa área interna ali na CEMIG, tá ali perto da Chateaubriand, perto do centro ali, acho que perto da Rua Platina, acho que da Rua Jacuí, desculpa, nem lembro mais, é perto do centro ali. E aí fiquei ali, me ajudou, trabalhei por uns anos, e aí comecei nessa época a fazer vestibular, eu trabalhava e fazia cursinho, né? E aí começou a me apertar a qualidade do estudo, né, para poder passar no vestibular. Eu não passei no primeiro ano, também não sabia nada mesmo, e aí larguei o trabalho, e aí comecei, tinha uma tia Laurita, também nos ajudou demais. Nossa senhora, tanta gente que ajuda a gente durante a vida, né, Jailson? Verdade. E ela tinha uma barraca na Feira Hippie. E aí eu ajudava ela todo domingo na Feira Hippie. Trabalhava lá às 4h30 da manhã, 5h da manhã. Ficava na feira o dia todo e ela me dava o dinheiro que eu ganhava, eu lembro, acho que era R$80 por mês, que era o que me dava R$20 por feira, né? Que era justamente a mensalidade do cursinho. Uhum. E aí minha mãe mantinha casa, né? Minhas irmãs estudavam em escolas, não trabalhavam. E eu lá na feira com minha tia, só os domingos, para me dedicar 100% aos estudos no vestibular, no pré-vestibular. E aí eu estudava de 8 às 22 horas. Eu morava no Barro Preto, era um centro, andava uns 20 minutos, ia em casa, almoçava, voltava. Quando tinha uma aula muito boa que eu não podia perder, que às vezes tinha monitoria, uma coisa legal assim, eu ficava lá, comia um pacote de bolacha que vendia no centro, dava um jeito, alguma coisa, e estudava e voltava para estudar. Foi 2, 3 anos foram 3 anos de cursinho até eu passar. Mas foi bacana, foi uma luta que hoje eu valorizo muito.
Bom, gente, nós vamos a um breve intervalo comercial apresentando as empresas que estão conosco no Memória Positiva. Sempre voltamos já. Memória Positiva. Eu quero falar para você da Petrojoia, uma empresa que chegou para facilitar sua vida. Se você tem sua fazenda ou uma empresa que tenha frota de veículos e quer ter maior controle de consumo e economia no abastecimento, Petrojoia. Você vai ser o dono do seu próprio tanque, verdade. Você vai ter uma estação de abastecimento de diesel na sua fazenda ou na sua empresa. É mais economia para você. Tá na tela aí, ligue 0800 543 0800 e conheça a Petrojoia. Moderna Construções Modulares. Você está pensando em começar sua construção? Já imaginou sua casa estar em ponto de acabamento em apenas 7 dias? E muros em até 3 dias? É isso que a Moderna propõe fazer para você, facilitar sua vida com agilidade, economia de materiais, porque evita desperdício e também de mão de obra. Tá muito difícil, não tá? Construções de casas, escritórios de empresas, galpões, muros e muito mais. Gente, Moderna Construções Modulares. O contato 33 99915 4389. Bom, gente, voltamos então aqui à nossa prosa no Memória Positiva com o Marvin. Ô Marvin, aí você foi lutando. E qual foi o momento que você conseguiu e passou no vestibular? Você fez o vestibular de Geografia? Fiz na PUC na época. E aí, 2003, eu acho que foi. Acho que foi isso. Passei bem colocado, fui bem demais na redação, uma das melhores notas. Me lembro que fechei História, 100% na prova. Geografia também. Teve muita dificuldade na redação, assim, não, na escrita? Minha nota foi uma das melhores. Eu já tava, nossa, eu estudei tanto, você não tem noção. Era por conta... Porque às vezes a pessoa aprende o idioma, mas o escrever é muito difícil. Você aprende a falar, mas o escrever é muito difícil, né? Eu lia tanto, né? Que a leitura te ajuda, né? Quanto mais você lê, mais repertório você tem de vocabulário, mais melhor você escreve, né? Claro, até hoje tem como uns acentos aí que outro vai... E como era coisa escrita, não tinha muito o que fazer, não. Mas realmente texto na época foi muito bem, até hoje escrevo muito bem, porque a leitura me ajuda, sabe? Mas aí passei no vestibular, aí nessa época aí passei na PUC, faculdade particular, né? Não tinha um real. Veio o desafio, né? Não tinha uma moeda para pagar a mensalidade. E aí chamei a minha mãe, Fatinha, passei aquela festa, raparam minha cabeça no trabalho, aquela confusão. E agora, a gente vai pagar matrícula. Falou, tem R$1 pra pagar matrícula, né? Ficha caiu, né? Tava tão alucinado a estudar. O raciocínio para essa questão não tinha tido ainda. Nem minha mãe, enfim. Bom, eu tava estudando para passar na Federal. Federal. Sua mãe trabalhava com o quê? Ela trabalhava com uma tia em Contagem numa loja de artesanato. Até hoje a loja de artesão lá na João César em Contagem, Eldorado. E aí falou, meu filho, ela falou assim, não tenho como te ajudar. É verdade, não tinha. Falou, tá, eu vou me virar. Mais uma vez, né? Aí você recomeça o que lutei lá de cursinho pra ter um dinheirinho, agora o desafio era um pouco maior. E aí voltei pra CEMIG lá como empreiteiro. Consegui voltar pra lá. E aí comecei. E era cada semestre era uma luta. Porque você tinha que ter transporte, não sei o que, deslocamento, aí o salário não dava, com alimentação, com tudo, né? Ficava o dia inteiro fora, né? Estudava à noite, né? E aí tinha aula sábado. A aula de 18h45 até 10h30. E sábado a aula de 7 até meio-dia. E lógico, você manter isso não é fácil. Deslocamento e alimentação, né? E aí, com o tempo, fui estudando e consegui ter 2 empregos. E aí peguei reduzi para meio horário e arrumei mais outro emprego. Eu tinha aí por vários anos na faculdade, fiquei com 2 empregos e faculdade. Moço, pensa um cara que trabalhava. Eu lembro que eu acordava às 5h30 da manhã, sei lá, 5 horas da manhã, pegava um serviço de 7 a meio-dia, e de 13 às 18 horas era outro,
que era um estágio que eu fazia. Um dos que eu fiz na PUC. Só que essa hora de diferença de um emprego e outro era deslocamento. Tinha que pegar o metrô. Tava no centro, ia pro metrô ali no coração eucarístico, né? Tinha que ir, sei lá, na Gameleira. E era o tempo de eu lanchar no metrô. No metrô. Salgado, alguma coisa. Subir do morro da PUC, pra quem estuda lá ou conhece. Chegar lá pra aula, pro trabalho à tarde. E ficar à noite ainda, tinha que estudar, arrumar tempo. Enfim, aí eu chegava em casa, minha mãe cansada, tava lá o dia inteiro também, não cobrava disso dela, mas tinha que chegar em casa, eu tinha que estudar de noite. Chegava em casa, pegava uma van, chegava em casa meia-noite. Pra acordar às 5 e pouco da manhã. Tinha que chegar em casa, às vezes estudar, tinha prova, conteúdo mais complexo mesmo, e ainda lavar roupa. E não cobrava minha mãe que ela lavasse roupa pra mim. Eu falei, mãe, não faz. Quando ela podia, beleza, ao final de semana eu fazia, mas às vezes não dava, não tinha muito, então tinha que fazer durante a semana. Chegava no dia seguinte, sons. Mas eu ia tomar um guaranazinho, alguma coisa, pra me deixar ligado, e me virava. Isso até formar, mas cada semestre nunca dava pra pagar as mensalidades. Fechava o semestre, tinha 2, 3, 4 em aberto. E aí ia na PUC, conversava lá e financiava a longo prazo ali, e para poder me rematricular na luta, porque tinha que formar. Uhum. Para ter uma situação, né, um emprego, alguma questão. E aí acabou que rompi. No final, graças a Deus já paguei isso tudo já, né? Já formei tem muito tempo já também. Mas deu certo. E hoje eu atuo numa área que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas estou bem e vim para a Capelinha, né, Gasso? Pois é. Aí depois, foi assim que você formou que você resolveu vir para Capelinha? Como é que foi? Na verdade, quando um ano antes de formar, um pouco antes, conheci a Tati, conheci a minha esposa. Ela era amiga da Marina, da minha irmã do meio. E aí a minha irmã falava assim com ela, segundo a Marina, falou, olha, meu irmão, ele não é tão bonito, mas ele vai gostar de você. Coisa de irmã, meu filho, a irmã não vale nada. A Marina, nossa senhora, a Marina é uma peça. E aí... E a Tati não queria, não sei o que, tava na farra. Aí um dia a gente combinou, né? Eu ia para um carnaval em Diamantina, né? Morando em Belo Horizonte. Eu ia com uma turma da arquitetura. Era só menina no ônibus. Eu, mais 2 colegas. E umas 18 meninas no ônibus. Aí a Marina descobriu que eu ia para Diamantina. A minha amiga também vai. Falou, uai, que a gente se encontra? Falávamos por telefone, ela não entendeu nada que eu falei, ficou combinado que a gente se encontrar lá, a gente não se encontrou. Vixe. Não tinha como, né? Uhum. Ela na vida dela, eu na minha, enfim, Carnaval de Diamantina também, não é pra isso. Não. E aí, voltei pra quarta-feira, né, de Carnaval, né? Acabando ali o Carnaval. Combinamos de nos encontrar de fato. Nos encontramos em Belo Horizonte pra comemorar o aniversário dela, a primeira vez que eu vi ela. No aniversário dela. E aí até hoje. Você fez o caminho inverso, né? Porque tem uma música do Carnaval de Diamantina que fala assim: quer terminar, termina. Eu vou pro Carnaval de Diamantina. Você foi se arrumar em Diamantina, né? Verdade, todo mundo tá querendo largar pra ir pro Carnaval de Diamantina, você queria era encontrar. Eu tinha uma namorada, rapaz, que o negócio não tava muito bom, não. E aí eu fui pra Diamantina, já ela não foi pra Diamantina nesse Carnaval. E na vinda, acabou o namoro, né? Já nem por telefone mesmo, e já alinhei a sequência. Engrenou já. Engatou uma quinta e foi. Entrou numa família muito boa. Amém, né? Pessoas maravilhosas. Ô Marvin, e aí? Tá, beleza, você começou a namorar uma capelinhense. A vinda sua pra Capelinha, como é que você chegou no Cicobi? Moça, essa história é boa. Tem umas histórias boas da vinda pra Capelinha. Conheci a Tati, tá? O negócio foi ficando sério, né? Eu tinha 20 e poucos anos. A Tati também na mesma idade, falou, essa menina é boa demais. Vi que era, né? Eu sempre fui namorar por mais tempo e tal. E aí falou, olha, vou continuar. Ela queria sair fora, mas não deixava, não. Tem isso mesmo. Mas eu insisti e foi dando certo. E aí o negócio foi ficando mais sério, falou, não, vamos conhecer minha família, né? E aí eu fiquei falando, tudo bem, vamos conhecer, mas eu já sabia as histórias de Capelinha e da região ali, de gente brava, pô, mais bravo, né? Pô, mais nervoso. Falei, gente, tá. E aí um dia
A Tati veio pra passar com a Capelinha, pegava férias em julho. E eu combinei pra passar o final de semana com a Capelinha aqui em Capelinha, né? Fui na rodoviária comprar passagem. Essa história boa, antiga é São Geraldo. Né? Aham. Cheguei lá na rodoviária, já eu falei, olha, quero uma passagem pra Capelinha. Com o sotaque mais carregado na época. Falei, pra onde o rapaz? Pra Capelinha. Falei, você tem certeza? Eu já falei, tem uma coisa errada. Deu aquele flashback assim dessa história. E aí, assim, Capelinha e tal, isso mesmo, Capelinha lá no Vale de Quitinhon. Capelinha, beleza. Cheguei. A viagem foi excelente. Uma viagem, lembro até hoje, lua cheia, o ônibus não estava muito cheio. Eu tinha o cabelo rapeado assim, mais alto. Uhum. Umas criancinhas do lado fingavam olhando meu cabelo toda hora, mexendo. E, engraçado, Jair, todo mundo no ônibus se conhecia, menos eu, né? Eu tava de turista lá, e todo mundo se conhecia. Fulano, todo mundo se abraçava, coisa do interior. Uhum. Cheguei aqui de madrugada, né? Enfim, Tati me buscou lá pra conhecer a família. Meu sogro tá aqui, moço. Cruzeirense fanático, né? Daqueles, né? E aí, cheguei lá na casa pra conhecer meu sogro, né? A Tati foi fazer feira, não sabe o que ela até hoje gosta, né? Sempre foi. Sábado ela é A feira traz presente. Isso. E aí, tô lá, acordei, ninguém na casa, rapaz. Fui lá tomar um café, de café tava lá, posto lá, fui sentar lá, chegar meu sogro. Tá aqui em primeiro dia, primeiro olhar, assim. Então, você é atleticano, né, rapaz? Você falou de jeito, você acredita? Nem um bom dia. Mas que cartão de visita, hein? Você tinha que levar assim. Não, eu era. Agora que eu conheci a família de Cruzeiro. Dá tempo de mudar. Sou assim, viu, moleque? Eu sou roxo, então até brinquei com ele. Mas aí me receberam muito bem, tá aqui. E minha sogra Zilda me receberam na casa deles. Morávamos com eles por um tempo, até nossa casa, né? Construir nossa casa. E a gente foi pra nossa casa após o casamento. Né? A gente, casamos em 2012. Pouco antes estávamos construindo, a gente casou, já entrou na casa nova. E o Cicobi, como é que entrou na sua vida? Moço, eu trabalhava, como eu te falei, que foi em geografia, né? E eu já tinha estudos e alguns cursos para fazer trabalho de análise ambiental. Já tinha feito até publicações já sobre o assunto. E eu tinha vindo para cá em outros momentos, né? Capelense e tal. E aqui só tinha uma empresa que fazia trabalho de consultoria ambiental. Só tinha uma na época. Acho que era o Carlos Amai que fazia, né? A Jequitiplan, pesquisei. E muita gente falava, olha, sempre tem concorrência, sempre é salutar, né? Eu acho, né? E aí eu vi que era uma possibilidade. E aí aprofundei os estudos antes de vir pra cá. E aí em setembro, acho que foi, sim, em setembro eu saí do meu emprego em Belo Horizonte, porque viríamos em dezembro pra cá já pra morar com a Tati formava. A Tati ia formar. Ela viria para voltar para Mazé Contabilidade, né? E eu iria montar esse negócio para mim. Fiz plano de negócio, fiz tudo. Só que umas semanas após eu sair do curso que tá do trabalho da CEMIG, né? Recebi uma ligação do Daniel, hoje meu diretor no Cicobi. Minha esposa veio aqui, rapaz. Olha como que mulher tem umas coisas interessantes. Ela veio aqui antes, ela tinha meu currículo no e-mail dela, foi entregando. Sem me avisar. Depois ela me contou e tal. Já entregou, não tinha o que fazer. Né? Eu queria empreender. Mulher também é esperta, né? Uhum. A mulher tem uma cabeça, a gente às vezes não compreende que tá à frente, na verdade. E aí, Daniel Cicobi me liga, falou, aqui do Cicobi, temos interesse, né? Fazer uma entrevista com você e tal. Eu falei, vamos dar um jeito. Vim, fazer entrevista, fui aprovado, né? E aí Daniel me levou para trabalhar no caixa, né? Rapaz, chegou um gringo aqui no Cicobi, em Capelinha, com o cabelo todo arrepiado, bem alto, assim, que Parecendo ninguém que entendia Você nada. molhou o cabelo e enfiou o dedo na tomada? Ninguém entendia nada, eu via claramente, moço. Pô, me ajudou, viu? O Cicobi me ajudou muito aqui. A cooperativa, nossa senhora. Eu lembro que pagaram pra mim até uma fonoaudióloga, rapaz, pra me ajudar. E eu não tinha como não fazer o máximo, né, por a empresa que me acolheu e me ajudou. E aí eu era caixa, moço, o pessoal não entendia nada do que eu falava. Eu tinha que falar devagar, tentava, mas eu cresci falando rápido, né, você mudar a língua aí.
E ainda a velocidade é difícil. E aí, mas enfim, fui rompendo, né? E hoje, em outubro, eu vou fazer 15 anos de casa. Então não se come. Hoje você é gerente regional. De negócios, é. Gerente regional de negócios. Sim, já cresci na empresa, já. Interessante, a gente nota que muitas pessoas que entraram no Sicoob cresceram da mesma forma que o Sicoob cresce no dia a dia, né? Sim. Proporciona isso para as pessoas e o crescimento do Sicoob é visível, né? Ele, na verdade, te permite fazer carreira. Se você quiser fazer carreira, você faz. Se você se dedicar, logicamente, entregar, né, se esforçar, né, a cooperativa, o Sicoob te dá a chance. Basta você querer, né? Hoje você partiu para um outro também, que é o investimento na Útil Locações, né? Sim. Eu fui gerente de pessoa jurídica por muitos anos, né? Quase 10 anos como gerente de pessoa jurídica. E eu vi, e o Sicoob me deu a chance, né? Era o Sicoob que eu ajudava, mas na minha função, eu tive a possibilidade de ajudar muita gente. Nunca era eu que falava sim ou não para as pessoas, sempre é a empresa. Tem análise de crédito, né? Eu apenas era um canal de comunicação. Mas eu era o canal que via as coisas que eu tinha a possibilidade de ajudar pessoas, né? E eu vi muita gente crescer. Pessoas que já passaram por aqui, né? E pessoas boas que eu vi como evoluíram, sabe? E minha função me ajudou, meu trabalho me ajudou a ajudar as pessoas. Eu Sicoob, logicamente, né, ajudando. E aí eu percebi que eu também tinha condições de fazer. Era um sonho de empreender que eu tinha, né? Mas planejei muito, me organizei, muito planejado financeiramente, muito organizado, né? Ao ponto de eu não ficar lá, né? Lá fica funcionário, a empresa administra à distância, né? Tudo via aplicativo, né? Tudo tecnológico ali. Mas era um sonho que eu tinha, sabe? E aí é uma questão de construir, né? De você fazer. E o empreender é gostoso. Não é fácil, não. Não é confortável, mas é gostoso. Acho que compensa e acho que todos deveriam tentar, de alguma maneira, empreender. Ô Marvin, a gente nota que o gerente, geralmente, principalmente o gerente de negócios, ele é um termômetro do que acontece no país. Por quê? É ele que ouve as lamúrias, né? O choro das pessoas, a dificuldade. Passamos por uma pandemia que a gente sabe que muitas pessoas tiveram que suspender, né, empréstimos, pagamento, até porque não estava arrecadando, parou tudo, várias atividades pararam. Então vocês convivem muito com isso. De certa forma é uma psicologia financeira, né? Total. Na verdade, assim, quando a gente conversa com os associados de forma geral, pessoa física, produtor rural, ou empresário mesmo, PJ, né? A gente percebe neles apetite ou não em investimentos, né? Quando você começa a perceber que alguns ramos começam a frear, aqueles ramos que empregam mais, né? Na nossa região aqui, madeireira, às vezes construtoras, aí você fica cismado. Aí vai faltar dinheiro na praça, você sabe, né? E aí isso reflete na inadimplência, em outros ramos, outras empresas. E a gente, com essa experiência, né, no ramo já, né, a gente sabe, né, que alguns ramos de fato que puxam o carro aqui, né, na cidade, né? Café, logicamente, produtor rural. Mas hoje em dia a Capelinha cresceu demais, né? E diversificou muito. Diversificou. Né? E eu acho que o capeliense e a cidade cresceu graças à atitude do empreendedor. O poder público é importante, claro, né? Tem o seu papel, mas o que fez Capelinha crescer e o que fez Capelinha ser o que é hoje é a atitude do empreendedor, né? De gente eles que investem, são desbravadores, eles têm coragem, né? De gente que veio de baixo, gente que tem coragem de dever, de enfrentar situações que ele, olha, monta um negócio hoje, ele não sabe se amanhã vai ter dinheiro, mas ele vai se esforçar para pagar isso, vai se dedicar, vai fazer, vai acordar cedo com foco para fazer essa entrega, para produzir, para vender, sabe? Isso que é legal. E aí o capeliense, e uma coisa que eu vi aqui, que o trabalho tá agarrado nele. Ele logicamente, tem gente tabuladora no Brasil todo. Eu já viajei bastante, mas aqui no Capelinha é um negócio pesado. Eu entrevistei uma vez, há muitos anos atrás, Marvin, o presidente da Febraban esteve aqui e nessa entrevista ele falando para mim, mostrando o que é, às vezes, uma cidade muito próxima uma da outra, mas o que é a cultura de cada uma, principalmente a cultura financeira, a diferença que tem. E ele mostrando para mim na época que
A poupança de Minas Novas, o que as pessoas tinham, o volume de poupança de Minas Novas, superava Capelinha, Tamarandiba e Turmalina juntos, porque aqui não tem essa coisa das pessoas fazerem poupar. Eles gostam de investir e tal. Perfil, e que né? superava perfil, não em valores, não estou dizendo em valores, estou dizendo em número de pessoas que poupam. E assim, muito próximo às cidades, para ter diferenças assim, né? E assim, e às vezes a gente assusta, né? Esses dados estão disponíveis dentro do Banco Central, é fácil acessar dentro do site, qualquer um ter acesso. Mas Minas Novas, historicamente poupador. É uma questão, é perfil da praça, né? Isso não é ruim ou bom, isso é um perfil. É o jeito Tá? deles, É um né, jeito, de lidar com isso. E aqui não, aqui o povo gasta. Eu Investe. falo que se tiver um lote ali de 4x4, vai surgir um prédio nele. Vai. Vamos fazer alguma coisa, vai arrumar um aluguel, vai montar uma lojinha, vai virar um salão, vai virar alguma coisa. Isso acontece. E isso é legal, né? Eu vejo exemplos já vi exemplos. Eu recebia pessoas na agência, quando eu ficava só na agência trabalhando, empreendedores jovens, 18 anos, 19 anos, querendo fazer, sabe? Aí os anos passaram, já estão mais velhos, e o negócio aconteceu. Ou seja, já estava na pessoa, sabe? Uhum. E isso é legal, né? E aí quando você vê, quando eu atendia, eu fazia questão de escutar a história da empresa ou da pessoa, porque quando você escuta uma história, entende o que a pessoa está te contando ali, você percebe de uma forma mais clara como você consegue ajudá-la. Você percebe mais ou menos o caminho que ela vai, para onde vai, se a pessoa colocou a mão na massa ou não, né? Uhum. Te dar fazer um comentário típico de gerente experiente. Por exemplo, chegava lá um mecânico para me procurar para alguma questão específica, ou para a empresa dele, né, um investimento, alguma questão, já olhar para a mão dele. Mecânico com a unha limpa, sem graxa na unha, tem um trem errado. Uhum. Não põe a mão na massa. Não põe a mão na graxa. E aqui a turma trabalha mesmo. E isso, não vi isso aqui. Uhum. Ou seja, todo mundo faz acontecer, trabalha, sabe o que está fazendo, pega a experiência, se dedica. Isso é legal demais. E claro que na região tem empreendedores, tem gente que se dedica, tem gente trabalhadora em todos os lugares aqui, né? Em toda a região, todo o vale tem. Mas aqui é um negócio diferente. E os números, né? E o crescimento da cidade mostra isso. Né? Ô Marvin, a gente pegando, você pode expressar muito claramente isso e a gente vai voltar na Venezuela para fazer um parâmetro quanto a isso. Você me procurou ontem justamente preocupado, até como uma pessoa que veio para o Brasil, passou determinadas dificuldades na vida, e você se solidarizou com a situação de uma venezuelana que estava no sinal ali, está ficando no sinal, pedindo ajuda. E realmente, isso é até bíblico, né? A gente ajudar o estrangeiro, isso é bíblico e nos comove mesmo. Mas a gente conversando, você viu que assim, aquela cultura impregnada da Venezuela, de você dar o peixe ao invés de ensinar a pescar, né? É diferente. Então as pessoas, não por culpa deles, mas eles por ter tido essa criação de receber as coisas, muitas vezes eles abrem mão do esforçar, do conquistar. Ô Jailson, às vezes as pessoas não entendem, talvez quem não escuta, quem vai nos escutar aqui ou ver no YouTube, talvez não entenda, tá? Mas peço um pouco de abertura ali para entender um pouco agora a explicação. Essa moça que está no sinal, ela chama Roxana, fala assim mesmo. Ela é de uma cidade do interior da Venezuela que chama Ciudad Bolívar, como se fosse Goiânia, Cuiabá, uma coisa assim, comparando aqui no Brasil. Ela tem 29 anos e ela viveu a vida inteira no regime lá do Chaves lá, né? E ela não sabe o que de fato é você ter um trabalho formal para você produzir, para você levar para casa e tal. Ela não aprendeu isso. Não, ela cresceu toda a vida dela numa cultura assistencialista. Uhum. Que ela vai fazer uma filha para ganhar uma cesta básica, que ela vai fazer uma filha para ter material de higiene pessoal, vai fazer uma filha para ganhar o material escolar, para ganhar o uniforme da escola, nessa cultura. Uhum. Eu sei que ela está ali, tem uns dias, ela está indo para Salvador, ela vai ficar uns dias aqui e vai avançar cidade por cidade.
Mas eu já sei que ofereceram um emprego para ela. E ela não quis. Uhum. Aí, vai ficar só pedindo, é preguiça. Eu falei, olha, eu prefiro ter cautela, né? Antes de condenar alguém, de dar uma opinião nesse sentido. Eu iria trabalhar, como eu trabalhei, né? Você, muita gente, muitos ouvintes aqui. Mas talvez ela não tenha isso na cabeça dela, ela precisa de um tempo para culturar isso, né? Você não muda uma pessoa de 29 anos. Não, né? não muda. E assim, eu vi, e depois que eu entendi a história dela com mais calma, conversei com ela isso. Falei, olha, a cultura aqui é diferente, você precisa adaptar. Falei, mas eu vou para Salvador e vou trabalhar lá em Salvador com uns primos dela que estão lá, venezuelanos, né? Que estão lá trabalhando lá. Vocês chegaram, talvez passaram por isso também, né? E aproveitando já isso, moço, estou em Belo Horizonte, vi demais venezuelanos na rua pedindo comida. No país todo tá assim, na divisa lá com o Brasil, no norte, em Santa Helena de Guairém e em Manaus, muitas venezuelanas se prostituindo, porque não tem condição como trabalhar, né? Imigração, não sei se você tem esse número, se você sabe, mas a maior imigração registrada, êxodo de pessoas registradas no mundo, na história do mundo, de venezuelanos. Hoje são quase 7 milhões de venezuelanos fora do país. 7 milhões de pessoas que deixaram sua terra porque não têm oportunidade de viver, né, na Venezuela, não têm emprego, deixaram mãe, pai, filhos, enfim, tudo para trás. Hoje, meus primos primeiros, todos moram no mundo afora. Uns 15, eu acho. Destruiu muitas famílias, né? Espalhou todo mundo, espalhou, né? Espalhou. Hoje tenho primos no mundo inteiro, menos na Ásia, você tem uma noção. Ô Marvin, conversando com algumas pessoas sobre o que acontece na Venezuela nesse momento, e eles falam que aquilo que aconteceu ontem, que as imagens estão mostrando nas redes sociais, o sequestro do líder da oposição lá, que aquilo é comum, que vem acontecendo há muitos anos na Venezuela. Simplesmente as pessoas são sequestradas e somem, você não vê falar mais nelas. Isso, para nós, né, que tá na mídia agora, com a rede social, fica mais fácil de ver. Talvez para nós é uma surpresa, né? Para mim não é. Isso já acontece há muito tempo. O país está cheio de preso político há muitos anos. Sabe-se lá como estão sendo tratados? Isso talvez já sumiu, né? Na última eleição que teve do Guaidó, teve a do Capriles, que em outros momentos teve a mesma desculpa de ganhou com 51% mentira. Também muita gente perseguida, muita gente que sumiu, simplesmente desapareceram. Foi preso, nunca mais ninguém viu, né? O que aconteceu com as pessoas? A gente não pode falar, né? Mas a gente imagina, né? Então, assim, a gente não pode ser ingênuo, mas infelizmente o poder corrompe as pessoas, né? E aí, quando você vende um discurso de que é bom para todos, não é bom para poucos, né? O discurso lá que o governo para o povo, para o pueblo, né? Como fala o Chávez e fala o Maduro. Conversa fiada. Quando você vê essas notícias, você como venezuelano, tendo amigos lá ainda, te dói muito, Marvin? Moço, domingo foi a eleição, dia 28. Acompanhei, já vinha de olho, né? Vendo os jornais, internet. Sabendo o resultado final, né? Já sabendo, sabe? A moça que tá aqui no final, a Rosana falou assim: Marvin, ninguém vai tirar ele, não. E aí tem, desculpa, nessa eleição tem a turma da oposição tem as atas, né, para provar, mas quem tem a coragem de peitar aquilo? Repressão, violência contra a população acontece. Só se houver um apoio externo, mas aí tem coisas como políticas. Que um exército permite, né, rapaz, vendo tudo que está acontecendo? Já isso, na última eleição, isso, claro, teve uma promoção em massa de comandantes que viraram generais. Isso foi divulgado na mídia ali, amplamente divulgado. Não estou inventando nada. Então o cara que era comandante virou general do exército. O cara aproveitou, cresceu na vida, né? Então deve favor a seu líder, né? Que é o presidente do país, que de fato é o comandante-chefe do exército, né? Mas tem questões mais delicadas ali, Jailson. E o povo simplesmente
se ferrou, vamos falar assim. Você vê as pessoas sofrendo. Eu sigo na rede social o perfil da Marina Corina, né, que é a líder da oposição hoje. Você vê os vídeos das pessoas chorando, rapaz, pedindo assim, quero ver meu filho, minha irmã, meu irmão, quero liberdade, isso. E a palavra liberdade é tão ampla, da pessoa poder não depender de ninguém, querer poder trabalhar para ir ali, ganhar o dinheiro dele e comprar uma coisa no supermercado. Simples, né? O básico, né? O direito, né? Daí, assim, é daí para lá, sabe? Mas é um contexto que as pessoas, talvez nós no Brasil não tenhamos como entender ou perceber, sabe? Porque é muito sério. A violência, a opressão lá do regime é de fato pesada. Tem um primo meu, o Merlan, que hoje mora em Barcelona, tomou um tiro na barriga numa manifestação dessa. Ele sobreviveu e tal. Mas tá lá, foi embora. Uhum. Aí ele viu e falou, olha, não compensa mais lutar, vou viver minha vida, tá lá em Barcelona com um filho, né, com uma filha, desculpa. Seu pai veio pro Brasil, morreu no Brasil, né? Sim, meu pai morreu tem uns 2 anos, que já faleceu, em Boituva, né, onde meu irmão mora. Não teve como ficar lá, não teve. Uhum. Né? Te dar um exemplo, uma história curtinha sobre meu pai lá, Jailson. Meu pai tinha que fazer uma cirurgia no hospital público lá, né? E aí minha irmã, a Marina, teve que ir lá ficar com ele acompanhar. Não tinha por algum motivo específico, não tinha como alguém acompanhá-lo. E aí ele foi lá, minha irmã foi lá ficar com ele, né? Também fazer companhia e tal. Daí chegou no hospital público para fazer cirurgia. O médico falou assim, olha, compra todos os medicamentos, traz a roupa de cama do hospital, manda comprar até seringa pra cirurgia, tudo, manda comprar tudo. E falou assim, olha, quando seu pai for fazer a cirurgia, não saia do quarto do hospital, porque se você sair vão roubar sua bolsa, levam até a roupa de cama. Que isso? Que loucura. Normal. E as pessoas como essa Roxana, que tá aqui no sinal pedindo dinheiro, pedindo ajuda, elas estão acostumadas a viver com isso. A viver assim. O risco iminente o tempo todo ali. Total. Uhum. Só se pensa em você roubado, ou a mentalidade das pessoas também cresce nesse meio. Esse regime lá, ele condenou gerações, mentalidades, limitou pessoas. Você pensa a herança traumática que fica na mente dessas pessoas o tempo todo, você conviver com medo o tempo todo. Trauma psicológico, aí quem é psicólogo da audiência ali pode falar melhor, mas ficam traumas. Completo. Essa moça que tá no sinal de novo, ela tá querendo ir, a gente conversei, talvez arrumar uma carona, alguma questão, ela não quis uma carona, falou, mas não tenho medo. Eu vou de ônibus, de cidade em cidade. Uhum. Ela não quis ir diferente. Eu falei, olha, te arruma até um avião pra você ir pra Salvador. Ela não queria. Ela queria ir de ônibus, de cidade em cidade. Eu não vou questionar o método dela fazer isso, mas orientei, tentei, fiz minha parte. Uhum. Né? Mas, já isso, é trauma total. E, moço, são gerações e gerações, crianças, milhões de pessoas nessa. É pesado, né? É muito. E assim, um país vizinho que a gente gostaria de que tudo estivesse bem, igual muitos outros que tiveram crescimento, uma potência, né, em petróleo. Né, era para estar bem, e um regime destrói tudo isso, destrói vidas, separa pessoas. Já esteve entre os 5 países mais ricos do mundo, tá? Quando eu vim morar aqui no Brasil no ano 2000, o Brasil era um pouco atrasado em termos de tecnologia, carros, frota de veículos, celulares eram aqui mais atrasados. Voltei lá em 2011, de férias com minha esposa, já era de lua de mel, inclusive. Fomos lá no Caribe, lá, a beleza natural do país é absurda. E aí, quando eu cheguei lá, o país estava parado, ele parou no tempo. O Brasil avançou e lá ficou parado no tempo. E continua parado, por mais, né, desde 2011 para cá. Tanto que hoje a economia encolheu. A economia hoje é 30% do que era 10 anos atrás. Nossa. Então acabou. Uma queda vertiginosa. É isso, a moeda já isso, acabou. Hoje não tem mais moeda local, é dólar. Eles conseguiram acabar com a moeda local. Não tem mais real.
inflação foi até não ter valor e há momentos ainda que as pessoas no interior vivem de fazer trocas. Me dá 2 frangos, eu te dou um saco de feijão, enfim, uma coisa assim, né? Uhum. Dá aquilo que eu te dou ali, né? Chegou nesse nível, né? E terra sem lei. É uma terra hoje sem lei. Né? Cada um vive por si e a lei é do chavista, da turma do Estado, né? Que inventa voto e ganha eleição. Na verdade, lá é uma ditadura eleitoral, né? O termo é esse, né? Uhum. A eleição é meramente ilustrativa, né? Só para falar que é uma questão democrática, né? Esse discurso, essa narrativa que a gente já ouviu em outros lugares. Muito triste isso. Ô Marvin, quero te agradecer imensamente por essa prosa aqui. Realmente, como eu disse no início, foi um momento oportuno em que nós nos solidarizamos com a sua presença, que nós, como brasileiros, nos solidarizamos com tudo isso que os nossos irmãos venezuelanos estão passando e que isso possa superar e que os nossos irmãos brasileiros eles possam receber bem os venezuelanos, que eles estão fugindo da falta de respeito, fugindo da violência, fugindo de tudo de ruim que está acontecendo lá, procurando asilo em um país como o nosso. Então que nós possamos estender nossas mãos sempre. Jailson, muito obrigado, viu? Queria te agradecer pelo convite. Foi na correria, né, Jailson? Foi. Mas, muito Peguei obrigado. no laço hoje. Mas obrigado, queria aproveitar, estender esse agradecimento a você, Jailson, a todo mundo que de alguma maneira me ajudou aqui em Capelinha, sabe, Jailson? Aí realmente emociona um pouco. Eu fui muito bem recebido aqui por muitas pessoas. Abriram as portas para o meu trabalho. A gente não agrada a todo mundo, né? Mas a gente tenta se dedicar, se esforçar. E essa recepção me ajudou a eu renascer no Brasil, a eu renascer aqui e ter aqui minha família, né? Uhum. Obrigado, viu, por esse momento e espero, né, que as pessoas tenham piedade, compaixão com outras, né? Uhum. Porque ajudem pessoas que realmente precisam de auxílio, tá? A gente não precisa ir na Venezuela, que estão tão longe, né? Verdade. Tem gente pertinho da gente aqui que precisa de ajuda, né? E eu fui ajudar, quando puder ajudar alguém eu vou ajudar. E obrigado pelo espaço, por deixar eu contar essa história. Tomara que aqui, se tocar alguém, acho que já é importante, né? Maravilha. Obrigado. E você ajude sempre as pessoas, leve também suas orações ao povo venezuelano para que tudo possa passar rapidamente, eles possam ter a vida retomada. O nosso programa, o nosso quadro foi um oferecimento de Petrojoia e também Moderna Construções Modulares. No próximo sábado, no mesmo horário, estaremos de volta. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta.